Existe um horário onde o mundo espiritual fica mais sensível para o contato físico. Muitas pessoas afirmam ter visto demônios e outras entidades ao acordar neste horário, às 3h33 da manhã. Na numerologia, o número 333 pode significar algo angelical. Mas devemos lembrar que demônios são anjos caídos. Uma história sobre esse horário bastante lembrada é a de Jaime, um jovem garoto que tinha problemas de insônia. Todas as madrugadas para ele eram iguais, apenas a internet o divertia. Mas em um dia fatídico, às 3h33 da manhã, Jaime sentiu uma presença estranha atrás dele enquanto mexia no computador. De relance, através da sua visão periférica, ele podia ver a figura de uma mulher alta, pálida e com chifres. Ele não conseguia olhar diretamente, ficou apenas focado no computador tentando se distrair. Porém, a sua curiosidade venceu. Ele virou rapidamente sua cabeça. Mas já não havia mais ninguém lá. Encucado, Jaime decidiu dormir e esquecer sobre isso. Na madrugada seguinte, com medo do que passou antes, Jaime tomou soníferos e dormiu bem mais cedo. Entretanto, nessa mesma madrugada, repentinamente ele despertou sem nenhum sono. O horário em seu celular foi a primeira coisa que ele viu. Ele havia acordado exatamente às 3h33 da manhã. Quando Jaime foi olhar a seu arredor, diversas criaturas bizarras, com chifres e rostos pálidos o observavam dormir. Todas elas rodeando sua cama. Desde então, ninguém nunca mais viu Jaime. Então, quando estiver acordado de madrugada, ou acordar subitamente, tome cuidado, os espíritos ficam bem mais fortes nesse horário. Imagine estar vivendo sua vida normalmente, pegando o ônibus que você pega todo dia, abrindo a porta do seu quarto, virando a esquina da sua rua. E, de repente, tudo muda. Você não está mais aqui. Você foi parar em 7 além. Uma dimensão demoníaca, onde a lógica não existe, onde o tempo para e onde as regras que você conhece não se aplicam. É um lugar distorcido, assustador, e absolutamente ninguém deveria estar lá. Mas algumas pessoas acabam indo. Sem aviso. Sem explicação. Sem chance de voltar ileso. Aqui estão 3 histórias de pessoas que foram parar em 7 além. E talvez, só talvez, conseguiram escapar. Pedro era um cara comum. Todo dia, depois do trabalho, ele pegava o mesmo ônibus para voltar para casa. Conhecia bem a rota, o barulho dos passageiros, o rosto cansado do motorista. Naquela sexta-feira, nada parecia diferente. Ele subiu no ônibus, sentou no banco ao lado da janela e fechou os olhos por um instante, tentando aproveitar os minutos de descanso. Mas quando abriu os olhos, ele sabia que algo estava errado. A cidade pela janela não era a mesma. Não havia postes, luzes ou pessoas. Era como se o ônibus tivesse entrado em um túnel sem fim, com o céu vermelho como sangue brilhando através de nuvens negras que se moviam rápido demais. Os prédios pareciam versões distorcidas e derretidas dos lugares que ele conhecia. Pedro olhou ao redor, mas percebeu que estava sozinho. Nenhum motorista, nenhum passageiro. Apenas o som do motor que parecia agora mais baixo, mais abafado. Ele decidiu descer do ônibus, esperando encontrar alguma explicação, mas o que encontrou o fez desejar nunca ter saído. O chão era coberto por uma substância viscosa, como se fosse óleo misturado com sangue. As ruas estavam vazias, mas ele sentia olhos em cima dele. Era como se a própria cidade estivesse viva, observando cada movimento seu. As construções se torciam e se inclinavam, como se estivessem tentando engolir o espaço ao redor. Então ele viu as sombras. Pareciam humanos, mas não eram. Eram altos, com corpos magros e alongados demais, e suas cabeças não tinham rosto, apenas um buraco negro no lugar dos olhos. Quando Pedro deu o primeiro passo, o som dos seus sapatos fez as sombras virarem para ele, como se tivessem ouvido um sinal. Elas começaram a se mover, deslizando no chão sem som, mas Pedro sentia o peso de sua presença se aproximando. Desesperado, ele começou a correr. As ruas pareciam se estender para sempre.
Não importava quanto ele corria, não havia saída. Então ele ouviu uma voz sussurrando atrás dele: "Você nunca deveria estar aqui", disse a voz. Pedro tropeçou, caiu, e a última coisa que viu foi o céu vermelho sendo engolido pela escuridão. Ele acordou em casa, com o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Mas até hoje, nunca contou como conseguiu voltar. Nessa outra história, Vanessa vivia sozinha em seu pequeno apartamento. Naquela noite, como tantas outras, ela estava no sofá, assistindo algo na TV, quando decidiu ir dormir. Tudo parecia normal. As luzes da casa estavam acesas, o barulho da rua ao fundo era o mesmo de sempre. Mas, ao abrir a porta do quarto, algo inexplicável aconteceu. Em vez de seu quarto, havia um corredor escuro. Ele parecia se estender infinitamente, com paredes de tijolos velhos e sujos. O ar que saía dali era gelado e tinha um cheiro forte de enxofre, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Tentou fechar a porta, mas não conseguia. Era como se uma força invisível estivesse segurando a maçaneta. Antes que pudesse reagir, algo puxou Vanessa para dentro. O chão era áspero, cheio de pedras afiadas. Ao levantar, ela percebeu que estava em um lugar que não era a sua casa. O céu era vermelho vivo, e ela podia ouvir sussurros vindos de todas as direções. As ruas eram feitas de pedra preta, e ao longe ela via formas que pareciam pessoas, mas não eram. As figuras começaram a se aproximar, e quanto mais perto chegavam, mais horríveis se tornavam. Tinham braços longos demais, cabeças inclinadas em ângulos impossíveis, e seus olhos brilhavam em um amarelo opaco. Quando Vanessa tentou correr, sentiu que o chão parecia puxar seus pés, como se o lugar inteiro estivesse tentando engoli-la. Ela viu um reflexo em uma janela quebrada. Era ela mesma, mas seu rosto estava coberto por algo que parecia carne viva, e seus olhos estavam negros. Vanessa desmaiou antes de descobrir o que aconteceria em seguida. Ela acordou na sala de casa, mas nunca mais conseguiu abrir a porta do quarto novamente. Nesta última história, Thales morava em um bairro tranquilo e sempre fazia o mesmo caminho de casa para a padaria à noite. Naquela sexta-feira, ele saiu para comprar pão, como sempre. Mas, ao virar a esquina da sua rua, tudo mudou. A rua estava deserta. Não havia carros, luzes ou qualquer sinal de vida. As casas pareciam antigas, com janelas quebradas e portas caindo aos pedaços. O chão estava coberto por algo que parecia fumaça, mas tinha cheiro de queimado e metal. Thales tentou voltar, mas a esquina não estava mais lá. Ele começou a andar, tentando encontrar uma saída, mas a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Ao longe, ele viu uma figura, mas, quando se aproximou, percebeu que ela não tinha rosto. O ser parecia sorrir, mas não tinha boca. Os sussurros começaram. Frases sem sentido, vozes sobrepostas, sons que pareciam risadas e gritos ao mesmo tempo. Thales começou a correr, mas seus passos ecoavam como se o próprio chão estivesse zombando dele. Ele lembra de ter tropeçado em algo e de um som que parecia um rugido vindo atrás dele. Depois disso, apagou. Quando acordou, estava na porta de casa. Mas desde aquele dia, Thales nunca mais saiu. Ele vive trancado, com medo de virar a esquina novamente e não voltar. Então, tome cuidado. Às vezes, quando você pegar aquele ônibus que você pega todo dia, quando abrir a porta que você sempre abre ou quando simplesmente virar a esquina da sua rua, pode ser que você vá parar em 7 além. Ele sempre foi fascinado por histórias de terror, aqueles vídeos no YouTube sobre assombrações, lendas urbanas e filmes que contavam histórias de espíritos vingativos. Não era uma curiosidade qualquer, mas uma obsessão. A cada noite, ele se afundava mais nesse mundo macabro, assistindo a vídeos cada vez mais perturbadores, consumindo todo tipo de conteúdo que fazia sua mente ferver de medo, mas ao mesmo tempo, o atraía cada vez mais. Logo, começaram os pesadelos. Não eram simples sonhos ruins, mas pesadelos ultra-realistas. Ele acordava suando, sentindo como se tivesse realmente sido tocado por algo do outro lado.
Vultos passavam pela janela de seu quarto à noite, sombras estranhas se moviam pelas paredes, mas quando ele acendia a luz, tudo desaparecia. A sensação de estar sendo observado se tornou constante. Ele tentou ignorar, acreditando que eram apenas efeitos do medo que consumia sua mente, mas logo se tornou impossível negar. Cada noite ficava mais intensa. Durante o dia, sentia os olhos ardendo e a cabeça pesada, como se estivesse sendo seguido por algo invisível. Ele não queria admitir, mas começou a duvidar do que era real. Por mais que tentasse manter a racionalidade, a linha entre o que ele assistia e o que estava vivendo foi ficando cada vez mais tênue. Certa madrugada, ele estava no meio de um desses vídeos, assistindo a uma história sobre uma entidade que arrancava os olhos das vítimas. Seu corpo estava paralisado, preso em um estado entre o sono e a vigília, quando uma sombra escura, mais densa que as outras, apareceu na porta de seu quarto. Ele não conseguia se mover, não conseguia gritar, apenas observava aquela figura se aproximar, cada passo mais pesado que o anterior. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a sombra se lançou sobre ele. Na manhã seguinte, seus pais encontraram o quarto em completo silêncio. Ele estava deitado na cama, os olhos arrancados, as órbitas vazias, como se algo tivesse tirado de forma brutal e sem explicação. Não havia sinais de luta, não havia qualquer marca em seu corpo. Só a ausência completa dos olhos, como se o terror que ele tanto procurou finalmente o alcançou. Eles chamaram a polícia, mas ninguém jamais soube explicar o que aconteceu. Alguns dizem que ele foi vítima de uma entidade das sombras, outras, que o consumo incessante de conteúdo de terror finalmente rompeu os limites da realidade. O fato é que ele nunca mais acordou. Mas talvez, se você ouvir as histórias que ele tanto adorava, alguma coisa dentro de você, no fundo da sua mente, comece a se perguntar: será que você também está só assistindo ou algo muito mais sinistro está se aproximando? E lembre-se, as sombras nunca ficam longe por muito tempo. Existe uma música, que é o prelúdio de sua morte. A música só toca quando a criatura vai aparecer. Uma criatura que come o coração de suas vítimas enquanto elas ainda estão vivas. Foi isso que aconteceu naquelas férias coletivas. Durante o verão, uma empresa de contabilidade ficava com uma demanda bem menor. A administração da empresa optou por fazer férias coletivas com seus 4 funcionários, 2 homens e 1 mulher. Para comemorar, os funcionários decidiram alugar uma casa na praia. Durante o trajeto, no carro, o rádio parecia estar quebrada, pois ele estava tocando uma única música repetidas vezes. Eles estranharam aquela melodia diabólica, mas optaram por deixar o rádio desligado, acreditando ser apenas um problema técnico. Porém, durante a estadia na casa, uma discussão acalorada acabou fazendo os colegas se dividirem em cômodos diferentes. Uma das mulheres foi para a sacada tomar um ar. Foi quando seu celular começou a tocar incessantemente, sem mostrar o número do chamado. Quando ela decidiu atender, a maldita música tocou em seu ouvido num volume extremamente alto, chegando até a machucar seu ouvido. No susto, ela derrubou o celular no chão. Quando ela pegou o aparelho e se levantou, viu a figura demoníaca da criatura, babando sangue até o chão. Enquanto isso, um dos homens estava na sala, assistindo TV tentando se distrair. Foi quando o canal começou a apresentar defeito, dando muita interferência e estragando seu áudio. Foi então que aquela música começou a tocar na TV. O barulho era desconfortável, muito alto. O homem tentava desligar a TV através do controle, mas não conseguiu. Ele tentou apertar o botão no próprio aparelho, mas não teve sucesso. Ele arrancou a televisão do cabo. Mas, para a surpresa dele, a televisão não desligou. Continuou apresentando imagens bizarras enquanto a música tocava. Foi aí que a criatura apareceu. Como se tivesse saindo da TV, a criatura foi em direção a ele. E enquanto todas essas coisas aconteciam, o último homem estava no estacionamento. Só havia o carro deles parado ali. Foi quando um carro com vidros filmados chegou. Sem fazer nenhum barulho, o carro estacionou. O colaborador ficou muito confuso, pois aquela era uma área privada.
Ele foi se aproximar para identificar quem estava no veículo, mas quando os vidros abaixaram, não havia ninguém lá. E foi nessa hora que a música infernal voltou a tocar, em um volume desconfortavelmente alto. O funcionário ficou com medo e confuso, mas não conseguiu tomar maiores atitudes. Quando ele decidiu se focar, era tarde demais. A criatura apareceu em sua frente sem nenhuma cerimônia. Alguns dias depois desse incidente, os proprietários da casa de praia foram conferir o motivo da falta de retorno. Ele se deparou com os funcionários mortos, mas de uma forma bizarra. Os cadáveres estavam com um furo no peito, sem coração. Não havia marcas de violência ou de operação, apenas um furo estranhamente limpo de onde deveria ficar o coração. E o rosto das vítimas imprimia um horror absoluto. Então, quando você ouvir alguma música estranha, ao qual nunca ouviu falar, tome cuidado. Pode ser a última coisa que você vai ouvir. Dizem que o banheiro é o lugar mais perigoso de uma casa ou escola. Não por conta de quedas ou acidentes comuns, mas porque é onde histórias macabras ganham vida. Se você ouvir falar da loira do banheiro, já deve saber. Ela não precisa ser chamada, não precisa de rituais. Ela aparece. E quando ela aparece, é tarde demais. Reza a lenda que tudo começou há muitos anos, em uma escola simples de uma cidade esquecida pelo tempo. Ela era filha do diretor, uma garota bonita, com cabelos loiros que pareciam brilhar sob a luz do sol. Mas por trás dessa imagem, havia uma vida de repressão. O pai era severo, controlador, e nunca permitia que ela tivesse liberdade. Certo dia, ele descobriu que a jovem havia mentido para fugir das aulas e se encontrar com um rapaz. Enfurecido, ele foi atrás dela. A garota correu para o banheiro, achando que estaria segura ali. Mas o que aconteceu depois foi pior do que qualquer um poderia imaginar. Os gritos dela ecoaram pelos corredores. Quando finalmente arrombaram a porta, professores e alunos se depararam com uma cena horrenda. A garota estava caída no chão, com o rosto desfigurado e os olhos perfurados. No espelho, rabiscado com algo que parecia ser sangue, estava escrito: "Não vai acabar aqui". Desde aquele dia, o banheiro virou um lugar amaldiçoado. Quem ousava entrar sozinho sentia como se estivesse sendo observado. Alguns diziam ouvir sussurros vindos da última cabine, mesmo quando não havia mais ninguém por perto. Mas não era só naquela escola. Histórias começaram a surgir em lugares completamente diferentes. E os relatos tinham algo em comum. Um encontro mortal com uma mulher loira de vestido branco, olhos fundos e unhas afiadas como lâminas. Uma das histórias mais conhecidas é a de um garoto chamado Marcos. Ele tinha 12 anos e nunca acreditou nessas coisas. Um dia, durante o intervalo, resolveu ir ao banheiro sozinho, desafiando as lendas bobas que os colegas contavam. Ele entrou, e tudo parecia normal até que as luzes começaram a piscar. Do espelho, ele viu um vulto que parecia se mexer atrás dele. Mas, ao se virar, não havia nada. Marcos tentou abrir a porta para sair, mas ela não se movia, como se estivesse trancada por fora. Foi então que ele sentiu algo tocar seu ombro. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso. O garoto foi encontrado horas mais tarde, caído dentro de uma das cabines. Seu rosto estava virado para o espelho, e o mais assustador, seus olhos haviam sido arrancados. Outro caso conhecido é o de uma jovem de 16 anos que foi ao banheiro durante uma festa de aniversário. Ela estava tirando uma foto no espelho quando notou uma figura borrada atrás dela. Achando que era alguém brincando, ignorou e tirou outra. Quando olhou as fotos, percebeu que a figura parecia se aproximar cada vez mais. O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte, no banheiro. As paredes estavam riscadas, e as marcas de unhas deixavam claro que ela havia tentado lutar. A loira do banheiro não escolhe quem será a próxima vítima. Pode ser qualquer um, a qualquer momento. Tudo começa com pequenas coisas. O som de passos quando não há ninguém, o reflexo de algo que desaparece quando você se vira, ou uma porta que se fecha sozinha. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em um banheiro e ouvir barulhos estranhos ou sentir um arrepio inexplicável,
pense duas vezes antes de olhar para o espelho. Afinal, você pode não gostar do que vai encontrar. Lembre-se, nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.